Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de mecânica e resistência dos materiais, tá? Vamos fazer uma contextualização inicial aí para a gente entender. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, beleza? Para qualquer disciplina da área de engenharia também, e é só entrar em contato conosco ali na descrição, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá bom? E lembrando assim também, pessoal, como eu sempre faço, tá? Vou partir do princípio que você está iniciando a disciplina, não conhece alguns conceitos aí, então vou explicar de uma forma bem básica, bem didática aí para você, tá? Contextualização então. Considere que você trabalha para uma empresa de engenharia especializada em estruturas metálicas e está desenvolvendo um novo projeto para um galpão industrial. Para garantir a segurança e eficiência da estrutura, sua equipe precisa escolher entre dois tipos de seções transversais para as vigas principais. A escolha da seção ideal deve levar em conta critérios como resistência mecânica e estabilidade estrutural. Para isso, o projetista deve calcular e especificar o centroide e o momento de inércia de cada uma das seções transversais avaliadas, pois esses parâmetros influenciam diretamente no comportamento da estrutura. Com base nos cálculos, a equipe poderá determinar qual das opções proporciona maior segurança, além de menor deformação sob cargas. As seções transversais avaliadas estão representadas a seguir, tá? E as dimensões estão em milímetros. Então nós temos aqui, tá? As duas seções, tá? Uma em T e outra em L. E nós vamos avaliar, conforme ele pede aqui para nós, e identificar, pessoal, o centroide e o momento de inércia, tá? Conforme ele cita aqui, ó, centroide e o momento de inércia de cada uma das seções transversais. Por quê? Com base nesses cálculos, nós vamos poder determinar qual das opções proporciona maior segurança, tá? E além de uma menor deformação sob cargas. Ok, pessoal? Eu quero explicar para vocês também o seguinte, assim, onde nós podemos aplicar na prática, né? De projetos estruturais como galpões, pontes, edifícios, né? A gente pode aplicar em todas essas situações. Então, por isso a gente calcula esses fatores, tá? Então, quando você projeta estruturas metálicas como um galpão industrial, você precisa garantir, né, que a estrutura aguente o peso das cargas, máquinas, materiais, vento, tá? Que ela não deforme demais, mantendo a forma e a segurança, né? Não deforme, que ela seja estável, ou seja, não tombe ou vibre, né? Gere uma vibração muito perigosa. Então, por isso é fundamental a gente calcular o centroide e o momento de inércia. O centroide ele mostra onde a força se distribui, tá? E o momento de inércia ele diz o quanto a seção resiste a dobrar, tá? Então, nós vamos identificar nessa primeira parte aqui. Opa, travou, tá, pessoal? Opa, aí voltou. Nós vamos identificar então, né, pessoal, que o centroide é o ponto de equilíbrio da seção. Tá? Então, vamos imaginar que uma seção ela é feita de papelão. Tá? Uma seção feita de papelão. Se você quiser equilibrar ela em um ponto específico, pegar um lápis lá e tentar equilibrar a seção que é um papelão. Tá? O ponto exato onde ela vai se equilibrar sem cair, tá? Reequilibrando através de um lápis, é o centroide. Beleza? De uma forma bem simples. E o momento de inércia, tá? Em relação ao eixo X ali, por exemplo, é como medir quanta força uma seção oferece contra a deformação, ou seja, dobrar, tá? Dobrar ela. Se o centroide é o ponto de equilíbrio, o momento de inércia ele diz o quanto aquela forma, né? Aquela seção é resistente ao tentar dobrar ela em torno de um eixo. Beleza? Como se estivesse tentando dobrar
uma régua plástica com a mão. Beleza? Então, o momento de inércia maior significa que nós temos uma estrutura mais rígida, ou seja, uma menor deformação sob o peso. Então, por isso é muito importante nós calcularmos. E ali, a C, né, ele pede aqui para nós assim, ó. Na verdade, a né, pede a posição do centroide de cada seção, seção 1 e seção 2, nós vamos identificar aqui. A B, momento de inércia em relação ao eixo X de cada seção, seção 1 e seção 2. E a C, avaliando os dados obtidos, qual seção pode ser selecionada. Então, como eu estava explicando, a seção que nós vamos selecionar seria a que tem o centroide mais centralizado, tá? Que facilita o equilíbrio das cargas, e qual tem o maior momento de inércia, que resiste mais à deformação. Então, o centroide, o que tiver mais focalizado, né, vamos dizer assim, tiver mais centralizado mesmo, tá? Centralizado. E o momento de inércia, MI, tá? O que for o maior possível. Beleza? Aí nós temos aí a nossa seção, a melhor seção, tá? O que diz aí a etapa 2? O que diz para nós aqui? Etapa 2. Em um segundo momento, você foi chamado para avaliar uma estrutura instalada e que rompeu devido a um esforço de tração em carregamento estático. Você precisa então avaliar a peça que falhou, porém, você não possui a especificação exata do material utilizado. Dessa forma, decide realizar um ensaio de tração, utilizando um corpo de prova retirado do mesmo material da estrutura danificada. Após a realização do ensaio, você consegue avaliar as forças e respectivas deformações. Com base nos dados obtidos, você deverá conduzir uma análise detalhada para entender o desempenho do material. Então nós temos aqui o diâmetro da peça ensaiada, 5,5 milímetros, comprimento da peça ensaiada, 36,55 milímetros, tá? Tabela 1, dados de carga e deformação obtidos no ensaio de tração. Tá? Nós temos a carga e a deformação na sequência aqui. Nós temos as cargas aplicadas e a deformação que foi gerada na peça, tá? Na estrutura. Então, conforme nós vamos aumentando a carga, aumenta também a deformação, como nós podemos obter aqui em milímetros, tá, pessoal? Isso aqui em milímetros. Beleza? Vamos ver o que ele pede aqui para nós, então. A partir dos resultados disponibilizados na tabela 1, construa o gráfico que relaciona a tensão e a deformação da peça. Analisando o gráfico, determine qual a tensão de escoamento da peça e qual a tensão limite de resistência à tração. Justifique sua resposta. Calcule o modo de elasticidade deste material em questão. Tá, vamos só entender também, pessoal, sobre esses conceitos aqui, tá? Que foram trazidos aqui para nós. Então, basicamente essa segunda parte trata sobre ensaio de tração, né? Então, isso vai servir para nós para saber qual que é a resistência real do material, tá? Seja aço, alumínio, o que for. Então, nós vamos avaliar por que a peça quebrou, como no caso de uma estrutura que falhou, tá? Então, nós vamos calcular os valores como módulo de elasticidade, tensão de escoamento e ruptura, que vão nos ajudar aí a prever o desempenho de um material sobre uma determinada carga, tá? Isso é essencial para engenheiros que trabalham na parte de manutenção, inspeção ou perícia técnica, tá? Porque mostra se o material estava bom, ruim ou foi usado de uma forma errada. Beleza? Então é importante para a gente escolher o melhor tipo de viga, saber quando uma estrutura vai deformar ou romper, e analisar falhas e prevenir acidentes, tá? Então esse conteúdo é de suma importância. E daí como é que funciona mais ou menos o ensaio de tração, né?
Pessoal, o ponto de escoamento que nós vamos identificar no gráfico é o ponto em que a estrutura realmente começa a esticar de verdade, tá? É o ponto de escoamento, beleza? Quando ele se rompe, realmente é o ponto de ruptura, tá? E a gente vai identificar como que a estrutura se comporta entre esses dois pontos, a partir do momento que ela realmente começa a ser esticada, vamos dizer assim, tá? Vocês podem verificar que a gente não consegue muitas vezes identificar a olho nu, tá? A gente precisa identificar através de um ensaio, porque é difícil de visualizar, porque é uma deformação muito pequena, né? Mas que no final causa a ruptura, tá? Então a gente vai fazer um gráfico de tensão por deformação, tá? A tensão, pessoal, é Newton por área, tá? Newton por área, que seria Pascal. E a deformação nós vamos identificar aí em porcentagem também, tá? Ou em milímetros ali da estrutura, a gente vai gerar um gráfico. A tensão, pessoal, é força sobre área, tá? É o quanto de carga. Tensão é igual a força sobre a área. A gente vai calcular. É o quanto está sendo aplicado de força em um determinado ponto, tá? Em determinada área. E a área a gente pode calcular, né, pela fórmula que é o π d ao quadrado, que ele trouxe aqui o diâmetro, né, e o comprimento. Se a gente tem diâmetro, pessoal, a gente está falando de uma peça cilíndrica, tá? E aí a gente tem o diâmetro. Como que a gente calcula a área? A área é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4, tá? Que é a mesma coisa que a área igual a π r ao quadrado, certo? E aí na B a gente vai calcular a tensão de escoamento, e limite de resistência à tração, tá? A tensão de escoamento, como eu falei, é o ponto que vai parar de se comportar como uma mola, né? Ou seja, a mola ela deforma com um certo ponto e volta ao seu estado normal, tá? Então a partir da tensão de escoamento, ela não vai voltar mais ao seu tamanho original. Nós vamos identificar também a tensão máxima, o ponto máximo que o material vai aguentar. Vocês vão verificar que ele vai formar uma barriga, tá? É o ponto onde a curva vira uma barriga ali. É a tensão de escoamento. É a tensão máxima. Aquele ponto máximo ali, tá? É o ponto mais alto da curva. Seria então o nosso limite de resistência, beleza? E o cálculo do modo de elasticidade é como se fosse a rigidez, tá? Se ele for muito elástico, estica fácil, né? É um módulo de elasticidade menor. Então nós temos aqui que o módulo de elasticidade é tensão sobre deformação, tá? Então se a gente tem que a estrutura ela estica muito fácil, né? Quanto mais maleável ela for, significa que o nosso E é menor, tá? E se ela for mais rígida, nosso E é maior, beleza? Basicamente isso. Então, pessoal, revisar todos os principais conceitos, a gente já pode começar a trabalhar, tá? Vamos primeiro calcular a posição do centroide, tá? Da seção 1 e seção 2, conforme a gente já viu ali na primeira parte, tá? Vamos lá, então, vamos fazer os cálculos ali. Pessoal, vamos lá, então, fazer uma leitura da atividade 1, tá? Vamos entender também aqui o que está sendo pedido aqui. Questão 1. Considere que você seja o responsável técnico em uma empresa que projeta estruturas metálicas e precise avaliar um ponto específico de um dimensionamento realizado pela equipe para garantir que a estrutura suporte a carga aplicada. Considere o detalhamento da estrutura representada na figura a seguir. Então nós temos algumas vistas da figura aqui, né, que a gente vai entender melhor depois. Vista frontal, vista auxiliar barra BC, vista auxiliar da barra B, detalhe da extremidade B, tá? Então, diversas vistas aqui da estrutura projetada. E vamos ver aqui o que ele está pedindo para nós, tá? Sabendo que a extremidade da estrutura suporta uma carga de 30 kN, calcule a presente qual é a tensão normal nas barras AB e BC
qual a tensão de cisalhamento no pino localizado na ligação do ponto A? Sabendo que o material utilizado nas barras AB e BC possui tensão admissível de 200 MPa, é correto dizer que o material suportará a tensão normal aplicada? Justifique sua resposta, tá? Então, pessoal, o que seria a tensão normal, né? A tensão normal é o quanto de força está passando pela seção da barra, tá? Puxando ou comprimindo. A ideia aqui é descobrir se o quanto, né, ele suporta até romper. Então nós temos aqui que a tensão é basicamente força sobre área, tá? Força sobre área, beleza? Onde a tensão em megapascal, a força em newton, né? E a área a gente pode calcular em milímetros quadrados, metros quadrados, varia de acordo com a unidade, tá? A tensão de cisalhamento, tá? É o seguinte, ó. Vamos pensar assim que o pino é como um parafuso segurando a estrutura, tá? A carga que passa por ele quer cortar ele ao meio, tá? Então tem o pino, nós temos aqui a estrutura, aí nós temos um pino aqui, certo? A carga que está passando aqui, ó, nesse ponto, quer cortar ele ao meio. Essa é a tensão de cisalhamento, tá? Que é a tensão de cortar mesmo, tá, pessoal? Não de dobrar, como a gente vê ali na tensão normal, tá? Também a gente consegue calcular força sobre a área da seção do pino, tá? Que é πr ao quadrado ali também. Beleza? E daí a gente vai verificar, né, se o material das barras aguenta a força, que é a tensão. A gente vai fazer o cálculo aí da tensão admissível, tá? Com base nesse valor aqui. Se vai ultrapassar ou se vai ser menor, a gente vai conseguir dizer se é maior ou menor, né? E se o material vai estar sobrecarregado e se a estrutura realmente é segura. Beleza?